Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui pra perpetuar a tradição desse canal de todo final de ano ou início do próximo ano ter um vídeo de retrospectiva literária de tudo que eu li no ano, né? E hoje, menção honrosa, a minha espinha querida, que vai me acompanhar o vídeo inteiro. Enfim, gente, já vou abrir o vídeo quebrando a expectativa de que esse ano eu tive apenas 12 leituras. Pra mim, isso é pouco. Só que eu acho que eu tô, com o tempo, aprendendo com as minhas próprias frustrações, assim, porque cada ano que passa eu fico, ai, eu li menos. E não que eu queira ler menos ano que vem, eu quero ler mais, pelo contrário. Mas eu acho que eu também preciso me perdoar um pouco mais, sabe? Porque o ritmo da vida foi apertando mesmo. Ano passado e esse ano eu tô vindo de anos muito agitados, então naturalmente vão vir menos leituras, mas eu sei que eu poderia ter feito muito mais pelo meu hábito de leitura esse ano. E eu espero muito para ano que vem me puxar mais nesse sentido e ler mais livros mesmo em meio a uma vida mais corrida e com mais responsabilidades. O meu objetivo nesse vídeo, gente, é só passar bem rapidamente por todos os livros que eu li, por todas essas 12 leituras e dar uma avaliação rápida pra vocês. Bom, gente, o primeiro livro que eu li em 2025 foi Produtividade Redimida, do Alan Porto. Eu li ele pelo Kindle e esse livro é muito bom e eu gostaria de tê-lo em mãos agora pra poder mostrar pra vocês e também pra reler ele, porque é mais uma das leituras que eu terminei pensando, tipo, cara, eu vou reler esse livro eventualmente, sabe? E eu acho que talvez o início de 2026 seja uma ocasião oportuna pra isso. Esse livro fala sobre a produtividade à luz do evangelho e como a gente criou um Deus ao redor disso na nossa geração, na nossa era atual. Como o quão produtivo você é define o quão a sua vida vale a pena, sabe? A gente meio que criou essa idolatria ao redor da rotina produtiva, do fazer as coisas e talvez de um certo ativismo de coisas que a gente faz na própria igreja, porque esse livro é cristão, e fora da igreja, na nossa vida comum também, principalmente. Então esse livro trouxe reflexões muito valiosas que eu gostaria muito de ter vivido ao longo do meu 2025, mas eu acho que eu não vivi nem metade, assim, pra ser honesta. Então eu preciso reler esse livro, eu preciso repensar a produtividade à luz do evangelho, mas eu acho que ler ele foi uma boa luz, assim. Então foi muito bom. E eu recomendo pra todo cristão ler esse livro, especialmente pro início do próximo ano. Agora eu vou direto para as duas próximas leituras do ano, que foram continuações da série de Anne. Foi o 7º e 8º, se eu não me engano, livros da série Anne de Green Gables. E eu terminei essa série esse ano. Então eu li Vale do Arco-Íris e Rilla de Ingleside. Os dois contam sobre a família da Anne e do Gilbert. E, cara, eu não tenho nem palavras pra descrever o que esses livros significam pra mim. Essa série bem aqui foi muito marcante pra mim e eu simplesmente amei. Quando eu comecei a ler, eu não sabia o tanto que eu ficaria apegada a esse universo e esses personagens. E especialmente esse livro daqui fechou com chave de ouro a série. Me tirou, assim, galões de litros de lágrimas. E eu não sou de chorar. Eu sempre falo isso aqui quando eu vou falar de choro. Esse livro aqui, gente, caraca, foi bizarro. Eu me apeguei muito aos filhinhos da Anne, a família dela, e foi uma coisa muito linda de se ler. Tem muita beleza na escrita da Lucy Montgomery. Eu recomendo pra toda garota cristã ou não cristã, mas, tipo, sensível, que gosta de histórias fofinhas e... Ai, gente... Eu nem sou muito de livro de época. Na verdade, eu não sou de livro de época, mas essa série aqui me pegou demais e eu amei muito. Próximo livro, gente, foi Bartleby, o Escrevente, que eu li pra faculdade. E eu dei 5 estrelas pra esse livro também, porque ele é bom, assim, mas ele é, tipo, bem fininho. É meio quase um conto, assim, sobre o Bartleby, que é um trabalhador meio alienado, assim. Ele chega no escritório, faz o que tem que fazer e vai embora. E chega um ponto que ele não vai mais embora do escritório e o chefe dele fica, tipo... vai embora. No meio dessa história que parece um pouco assim, sei lá, tipo, o que vai ter de graça nessa história? Você encontra muitas camadas de coisas que você pode tirar desse livro. Ele tem críticas sociais, tem reflexões psicológicas nesse livro, muito boas, inclusive. E eu li ele pra minha aula de jornalismo cultural. O Bartleby em si é um personagem muito enigmático e difícil de você entender mesmo. Eu achei esse livro bem legal. Ele não foi nada, tipo, uou, melhor leitura do ano, mas eu acho que foi uma leitura mais culta, sabe? E eu fico feliz todas as vezes que eu consigo ler livros assim e tirar alguma coisa deles. Depois, gente, um dos melhores do ano, Capitães de Areia, do Jorge Amado. Eu tava querendo ler esse livro há muito tempo e eu não imaginava o tanto que eu ia gostar dele. Eu achava que eu tava lendo só mais um clássico da literatura brasileira, porque eu quero incrementar isso ao meu repertório pessoal, assim, eu quero ler mais literatura brasileira. Mas... esse livro aqui se tornou talvez um dos meus favoritos, assim, eu gostei muito da trama, muito mesmo dos personagens da história e da crítica que tem esse livro aqui. Gente, a chuva tá forte.
Gente, pelo amor de Deus, deu tudo errado. Começou a chover firme, o celular caiu, acabou minha memória, quase acabou a luz, enfim. Essa história conta sobre alguns meninos de rua que não têm família, eles moram juntos, eles vivem de assaltos e uma vida bem miserável mesmo, assim. Eles aprendem desde cedo a vida no crime. E eu acho que traz muita reflexão sobre a realidade do Brasil, sobre o abandono de crianças e a vida no crime. Cara, que livro maravilhoso, a gente recomenda a todo brasileiro ler Capitã Engenharia do Jorge Amado. Top demais, 5 estrelas e favoritado, com certeza. Depois, gente, eu li mais um livro para faculdade, para minha aula de jornalismo cultural, que foi O Gosto da Guerra, que fala um pouco sobre a guerra no Vietnã, a partir do relato do José Hamilton Ribeiro, que foi o repórter que foi para lá cobrir a guerra. Eu esqueci agora o veículo que ele tava, era alguma revista Realidade, se não me engano. E foi cobrir a guerra do Vietnã lá e acabou perdendo uma perna nessa guerra. E tem todo o relato dele nesse livro de forma muito detalhada e de forma muito narrativa, como é o jornalismo literário, que é o estilo que ele escolheu para essa reportagem. Sim, é um livro-reportagem muito bom, muito jornalístico, e eu gostei muito desse livro, então 5 estrelas também. Depois, gente, eu li Simplesmente Crente, que tá no meu último vídeo sobre as últimas leituras que eu fiz. Eu também não vou ficar discorrendo muito sobre porque tá no vídeo, mas foi uma das melhores leituras do ano e acho que dá pra ver pelo tanto de marcações que eu fiz. Esse livro trouxe reflexões muito valiosas e acho que tem muito a ver com a coisa que Deus tem me ensinado ao longo dos meus anos, assim, sabe? Como ele se revela na vida e como a gente talvez espera de Deus muitas coisas, mas ele continua surpreendendo a gente, seja nos meios mais ordinários ou extraordinários. E esse livro aqui foi muito bom, eu recomendo pra todo crente que quer descobrir um pouco mais sobre Deus no ordinário e talvez um pouco mais sobre a raiz de alguns pensamentos que a gente, que é crente, no Ocidente principalmente, tem implementado sobre Deus nas nossas igrejas. Esse livro é top demais pra isso. Dei 5 estrelas e favoritei também. Aí depois, gente, também fiz outras 2 leituras do Rafael Montes, que eu falei também no meu último vídeo de leituras recentes. Esse aqui, que é o Infanto Juvenil, sobre amigos que investigam a morte de um outro amigo, foi 5 estrelas, é um infanto juvenil super levinho e muito bom de ler. E esse aqui eu dei 3 estrelas e meia, que é Uma Família Feliz, que eu acho que é um thriller, ou suspense, enfim, sobre uma família que começam a acontecer muitas coisas estranhas, tem uma protagonista que é mãe e ela tem depressão pós-parto, enfim. Eu acho que é uma trama que dava pra ser muito melhor desenvolvida, com todo respeito ao Rafael Montes, que é um dos meus autores favoritos. Mas eu achei o plot meio nada a ver, então me deixou um pouco confusa e frustrada no final das contas, sabe? Então eu dei 3 estrelas e meia. Depois, gente, eu li Notas da Xícara Maluca, também falei um pouco sobre no meu último vídeo, mas eu não consigo falar sobre esse livro da forma que ele merece, sabe? Esse livro é muito precioso e acho que foi a melhor leitura de 2025, talvez. Não sei muito descrever sobre o que ele é, mas é um livro sobre a vida. O Nathan Wilson, que é o autor, é muito bom em traduzir sentimentos e coisas da vida que eu jamais poderia traduzir. Ele também é autor cristão, então ele fala sobre muitas coisas de formas muito loucas e, sei lá, cara, ele só pega uma cena qualquer, tipo uma formiga subindo um tronco de árvore e começa a discorrer sobre a vida. É uma das escritas mais legais que eu já experimentei na minha vida. Quero muito reler esse livro e eu também tô triste porque eu não tô com ele em mãos, porque foi um empréstimo do meu pastor. Então eu quero muito ter ele, em breve eu terei. É aquele tipo de livro que você quer presentear várias pessoas, sabe? Pensei em alguns amigos, assim, enquanto eu li esse livro e eu quero poder presentear todos eles com esse livro um dia. Tem 5 estrelas e, obviamente, favoritei também. Logo depois eu li Isso é Filtro Solar, que tem muito parecido com Notas da Xícara Maluca, e o Emílio Garófalo é um grande fã do autor de Notas. E esse livro, como eu falei também no último vídeo, é incrível. Eu não tenho muitas palavras pra descrever ele também, mas ele fala sobre Eclesiastes, o livro da Bíblia. Discorre sobre as coisas que Eclesiastes fala, e Eclesiastes é basicamente um livro sobre a vida e os sentimentos que percorrem a vida, como a gente valoriza as coisas erradas da vida e devia colocar o nosso coração no alto, sabe? No Senhor. E como a gente tem perdido tempo correndo atrás do vento muitas vezes. Esse livro fez muito sentido e eu acho que, junto de Notas da Xícara Maluca e da minha leitura da Bíblia e tudo que Deus tem me ensinado esse ano, ele fez muitas pecinhas encaixarem na minha mente e talvez construírem a moldura que eu construí pra 2025, sabe? Pro meu ano. Então eu vejo que esse livro foi muito importante pra construção do meu ano e talvez pro resto da minha vida, sabe? Acho que me ensinou lições muito valiosas sobre a vida mesmo. Também fiz algumas marcações nele e aprendi muita coisa com esse livro e gostaria muito de reler ele eventualmente. Muito bom, muito precioso mesmo. Dei 5 estrelas e também favoritei. Pra fechar 2025, gente, a minha 12ª leitura foi Melhor que nos Filmes, da Lynn Painter, acho que é assim que fala o nome dela, que é um romancezinho, clichêzinho, Enemies to Lovers, e eu não tava esperando muito desse livro, na verdade. No começo eu não tava gostando muito, porque eu falei, tipo, ai, que clichêzão, menina chata, protagonista e tal.
Mas, gente, foi legal e me prendeu bastante. A Lynn Painter escreve muito bem. E essa trama toda clichê me envolveu muito, a ponto de eu querer, tipo, saber mais e mais e mais. E terminar o livro com uma leitura que realmente, tipo, me prendeu, sabe? Eu gostei disso. Deixou um gostinho de quero mais. Ele tem uma continuação, então eu tô com vontade de ler agora a continuação, que são eles na faculdade. E, no geral, eu gostei muito desse livro. Eu dei 5 estrelas pra ele e eu não tava esperando. Honestamente, me deu uma surpresa, assim, de realmente gostar desse livro aqui. E eu adorei. Foi muito fofo. Gente, é isso. Eu espero que 2026 seja um ano muito bom pra vocês. Que seja um ano cheio de contentamento e satisfação em Deus. E que seja um ano cheio de leituras também. Eu espero me superar em relação a 2025. Eu realmente espero, porque esse ano foi péssimo. Que a gente consiga encaixar aquilo que é prioridade pra nós em meio à nossa rotina agitada. E que a gente redirecione o nosso coração pra aquilo que realmente importa, né, gente? É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês fiquem aqui pro ano que vem. Um beijão e até o próximo. Tchau!